Eu ainda era apenas uma criança de 8 anos que ainda não tinha entendimento em nada e tive que passar por aquilo que eu não desejo para meu pior inimigo. Vou compartilhar essa história com vocês que aconteceu comigo e minha mãe quando eu tinha apenas 8 anos, aqui no interior do estado de São Paulo, isso no ano de 2002. Como criança, gostava de ficar assistindo seriados de TV enquanto esperava meu pai chegar do trabalho. Minha mãe trabalhava o dia como doméstica e ela chegava em casa cansada e por isso ela dormia mais cedo. E eu ficava na sala até meu pai chegar em casa. Naquela época, eu me amarrava no seriado do Castelo Rá-Tim-Bum. Ficava em frente à TV até acabar, isso por volta das 9 e pouco da noite. Nossa casa ficava em um loteamento não tão antigo. Tinha algumas casas, mas ainda tinha mato. E mais atrás da nossa casa tinha uma estradinha e depois um terreno com mato. Além disso, tínhamos 2 cachorros que eles eram muito incomodados com qualquer coisa. Tudo o que eles viam latiam feito loucos e já estávamos acostumados com aquilo. Era uma noite de quinta-feira. Eu tinha terminado minha lição de casa e estava no sofá esperando o seriado começar. Minha mãe já estava deitada, pois tinha sido muito puxada aquele dia. Desliguei a luz da cozinha para poupar energia e fiquei só com a luz da sala ligada e a TV. Quando deu umas 8h40, enfim, começou meu programa favorito. E aquela noite, os cachorros começaram a latir cedo, bem antes de começar o programa. Me lembro muito bem, por mais que eu fosse criança, ainda me lembro de todos os detalhes perfeitamente. Foi enquanto eu estava assistindo o seriado. Começou uma parte que eu me lembro bem. Estava passando aquela parte de lavar as mãos. E eu não sei por qual motivo me deu vontade de justamente lavar minhas mãos. Creio que tinha uma mania de querer lavar as mãos bem, pois assim minha mãe me ensinou. E vendo aquilo, reforçava mais aquela ideia. Mas para isso, eu tinha que sair para fora de casa, pois o sabão estava lá fora, na pia, e que minha mãe usava para lavar nossas roupas. Não tinha percebido de princípio, mas os cachorros latiam feito loucos. Nunca reparamos, pois, como eu disse antes, eles eram bestas a ponto de latir com qualquer coisa. Por isso, nem liguei. Mas eles estavam bem convictos do que eles viam para latir de tal maneira aquela noite. Abri a porta da cozinha cantando uma música baixo, até mesmo para não acordar minha mãe, e não para perceber que eu saí para fora. Quando eu abri a porta, a luz da latrada estava apagada. Então, liguei o interruptor atrás da porta e assim a luz se acendeu, iluminando a parte da coberta e um pouco o quintal. Como a luz era daquelas amarelas, não tinha tanta força assim. Vi os cachorros olhando para o fundo do terreiro, mas eu nem liguei e fui lavar as mãos enquanto cantava a tal música. Escutei um bufado tipo de um boi perto da cerca, mas estava muito escuro e eu não via nada. Continuei a lavar as mãos e novamente o barulho, e logo em seguida escutei o arame ranger entre as madeiras. Tinha alguma coisa tentando entrar no nosso terreno, e os cachorros começaram a latir mais forte. Quando me virei para trás, eu vi 2 olhos brilhando em minha direção. Tinha um animal ali, e ele era grande. Forçava a vista, mas só vi os olhos brilhando pela luz. Lá, havia uma mangueira pequena, e ainda pensei em me aproximar dela e pegar um pedaço de madeira e jogar naquilo para assustá-lo. Mas, quando eu ia fazer isso, os cachorros partiram para cima da coisa que, urrando, duplicou de tamanho. Fiquei congelado sem saber o que era de fato aquela coisa na minha frente, a lutar com os 2 cachorros. Minha mãe, que se acordara com os latidos, veio ao meu encontro, e quando me viu lá fora, gritou para que eu entrasse, pois aquilo lá fora lutando com nossos cachorros era um lobisomem. Minha mãe nasceu no interior e sabia muito bem sobre essas histórias, pois minha avó já tinha visto um enquanto ela voltava de um terço. Não quis acreditar de princípio, mas
Para mim era apenas algum animal que tentou invadir nosso terreiro, mas ao soltar um uivo, eu percebi que minha mãe falava a verdade. Tenho até vergonha de dizer que minhas pernas ficaram bambas, mas quem não tem uma reação dessas ao ver uma coisa daquela na sua frente? Os meus olhos começaram a lacrimejar e eu sem conseguir me mexer, só senti meu braço sendo puxado por minha mãe enquanto a criatura massacrava nossos animais. Gritos agoniantes de cachorro se misturavam com uivos. Eu na sala em prantos, minha mãe a segurar um terço rezando a Nossa Senhora de Fátima que ela nos protegesse. Quando escutamos o som do carro encostar na frente da casa, era meu pai, que chegava do trabalho. Abrimos a porta e mandamos ele correr para dentro de casa, pois tinha um lobisomem no quintal. Ele riu, mas ao escutar o urro da coisa que se aproximava sorrateiramente pela lateral da casa, ele viu que falávamos a verdade. Foi só ele entrar e fecharmos a porta que a criatura rosnou e bufou na porta. Meu corpo todo estava arrepiado. Meu pai estava com os olhos cheios de lágrimas e minha mãe a rezar. Naquele momento, Deus agiu e expulsou o lobisomem de nossa casa. E como? Eu não sei. Só escutamos os passos dele correndo para o final do terreiro e pulou a cerca e saiu correndo uivando pela estradinha. Dormir, ninguém conseguiu. Ao amanhecer, no quintal estavam os cachorros mortos, a cerca torta, com chumaços de pelo negros e pútridos. No chão, as marcas de patas parecidas com de um cachorro gigante. Meu pai comprou tijolos e em menos de 3 dias, um muro alto e resistente com vidros altamente cortantes já estava pronto, e grades nas portas e janelas, além de colocar a pia de lavar roupas para dentro de casa. Hoje, já estou com meus 27 anos, quase 28, mas sempre que eu vejo meus filhos assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, eu me recordo daquela terrível noite do lobisomem que atormentou a minha infância. Boa noite e fiquem com Deus.